dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Os Profs Podcast. E hoje, Flávia Letícia estreando como host. Deixe ela. Tá nervosa? Eu já nasci pronta, não posso dizer que Tá até suando. Ela tava suando aqui na baixa, não era, Mísia? Gente, pelo amor de Mas ok. Hoje nós vamos gravar um episódio muito especial, né? Deus. Diretamente de São Paulo. Parabéns. Momentaneamente, que ela já contou umas coisas aqui nos bastidores. Isso. Mas, Mísia Damaso, um prazer receber. Prazer é todo meu. Mísia foi minha aluna. A bichinha. Tô velha, né, Isso bicha? significa o quê? Dispensa comentário. Mas o tema que a gente vai estar abordando hoje é sobre caminhos para a aceitação, histórias de amor e identidade. Vai ser um episódio fofinho. Gente, tem que ser, né? Antes da gente começar com a temática do nosso podcast, vamos jogar para a Mísia, para ela se apresentar, falar um pouco mais sobre ela, se ela vai permanecer em São Paulo mesmo. Ela falou nos bastidores aqui que não. Interrogações. Mas e aí, Mísia? Se apresenta pro pessoal. Fala, pessoal, acho que alguns de vocês que estão assistindo aqui me conhecem, né? Outros não. Mas eu me chamo Mísia Damaso, eu tenho 25 anos, viu? Eu já passei aí, tô quase chegando nos 30 já, né? Diga aí. E tô basicamente recém-formada em engenharia de produção. Morava em São Paulo, porém os planos mudaram e vou voltar a morar em Boca da Mata. Alguns planos aí em mente a serem desenvolvidos. E é isso. É um resumo. É um resumo. Um resumão aí da resumão. Mísia é empreendedora também, então tem toda a vibe do nosso podcast. Exato. Depois a gente marca um outro episódio já pra falar dos empreendimentos dela. Isso, na boa. Mas vamos lá. Como a temática é sobre caminhos para a aceitação e a gente vai estar levantando a abordagem de relacionamento e a questão da identidade, vamos começar norteando esse episódio. Vamos. Começando do princípio. A gente quer saber como foi que você percebeu que havia alguma coisa diferente em você. Olha, Como foi quando surgiu? deixa eu te falar que eu não lembro de idade, mas eu lembro do momento que foi vivido naquela época. Sim. Eu estava hoje nono ano, né, do ensino... Isso, fundamental. Do ensino fundamental. Último ano do ensino Isso. fundamental, né? Porque mudou as coisas de lá até Isso. aqui. Só um pouco. E aí eu descobri, né, quando na época eu me apaixonei por uma garota. E eu não sabia que era Foi a paixão. primeira vez, né? Isso, foi a primeira vez. E aí eu falei, assim, a aceitação foi difícil no início, né? Porque eu não conseguia compreender. Não era um assunto tão fácil de você conversar numa mesa como é hoje, né? Com certeza. Então, eu não tinha essa liberdade com amigos, eu não tinha liberdade com a família de conversar sobre. E foi muito difícil de eu entender tudo aquilo que estava acontecendo. Foi muito difícil mesmo, assim. Passou muito tempo até realmente acontecer o momento de eu me envolver com a pessoa, né? Eu também não sabia se o sentimento era o mesmo que ela tinha por mim. Sim, sim. E foi a partir daquele momento que eu comecei a me conhecer, a me entender nesse ramo aí de... Nesse ramo. Esse ramo empreendedor. Isso, nesse empreendedorismo aí. Foi nessa época, né? E assim, foi muito difícil. Acho que começou lá em 2012. Você vê, não é um tempo tão distante, né? Há 11 anos atrás, mas não era um tema tão debatido, né? Sim. Principalmente por a gente morar no interior, uma cidade pequena, onde as coisas são mais limitadas, né? Em relação a tudo, principalmente. Ainda hoje relação a existe, isso. né? Então imagina Imagine- há 11 anos atrás, né? Isso. Então acabou que a minha vida seguiu nesse rumo, né? Eu me conheci de uma forma muito natural, né? Então, hoje as pessoas usam esse meio de falar que não, você é influenciado, mas não existe isso quando você nasce assim, né? Então, assim, não me arrependo de nada que passou na minha vida em relação a esse tema, né? E eu acho que tudo que eu sou hoje é graças a tudo que eu já vivi. E é isso. O seu processo de Ao autodescoberta, processo. autoconhecimento. E teve uma época que quando eu comecei a realmente falar, nossa, peraí, realmente é isso.
que eu meio que me bloqueei. Eu não queria aceitar o fato. Sim. Mas, pelo fato de eu olhar e, puta, tem um caminho que a sociedade está traçando, eu tô indo contra isso, né? Então, a sua cabeça, ela meio que dá uma bagunçada. E isso acontece muito hoje em dia, apesar das coisas estarem mais fáceis, né? Tu falou em 2012, né? Aí meio que passou um filme na minha cabeça, porque 2012 foi o ano em que eu comecei a ministrar aula no Cenecista e quando eu tive os primeiros contatos contigo. Foi. Então foi no início do seu processo. Exato. E eu tava lembrando aqui, de fato, né? Que eu acompanhei bem de perto algumas Sim. coisas. E eu vou te falar que eu já olhava pra você. Não, Deixa. eu já olhava pra você. Não, eu sei que você já olhava, tipo, o gaydap e tal, né? Essa faz parte do meu time. E você tinha o quê? 14 anos, já era? Vixe, 14 anos. 14 anos. 14 anos. Imagino passar por esse processo com apenas 14 anos, já, é. sem entender muito bem o que era que estava acontecendo. Que era mais fechada, né? Exato. Essas Uma coisas, cultura né? totalmente tradicionalista. Muito. Teve ditadora, né? Sim. Teve uma época 14 que eu me bloqueei. Eu falei, puta, Não que quero, eu vou... né? Pronto, aí na época eu teve esse momento, né? Que eu acho que todo mundo passa por esse momento. De você ver, né? O desafio que você vai enfrentar, né? Isso. Porque não é fácil. Não é fácil. Você é uma exceção no meio de muita gente, entende? Então não é fácil, não é um caminho tranquilo para se seguir. E se a gente tivesse de escolher, a gente escolheria o mais fácil, né? Exato. É o que eu falo também. Fosse escolha, ninguém escolheu o caminho mais difícil, né? Não dá. Então, assim, na época foi engraçado. Na época que eu descobri e tal, e a gente, depois de acho que uns 2, 3 anos, que a gente veio meio que se envolver e tal. E aí a mãe da pessoa meio que desconfiou, na verdade. Sempre a mãe, né? Desconfiou que a gente ia dar uns beijinhos lá na cozinha, né? E rapidinho voltava. Mas, tipo, vocês meio que se sentiram obrigadas a estar com o cara pra... Foi mais pra, tipo, a mãe... Porque a mãe queria separar a gente, né? Entendeu? A mãe da pessoa queria separar a gente. E aí a gente falou, não, vamos arrumar uma solução, né? E aí vamos cada um com um namorado e... Um namorado e... Pra disfarçar, então né? imagina, Caramba. um quarteto na rua de mão dada. Bicho, eu lembro. É por isso que eu tô falando. Eu acompanhei. Eu não sabia que o seu processo de descoberta tinha sido 2012. Porque eu lembro, tipo, eu tinha começado a dar aula lá, eu tinha percebido, porque da mesma forma que você olhou pra mim, mirou e disse, gaydar apitou, o meu também apitou, enfim, né? Aí depois de um tempo, aparecendo namorando com um cara, sabe? Aí, tipo, quando eu observei, eu digo, eu sei o que é. Que eu já tinha vivenciado algo parecido. Sim. Geralmente, no início, quando você está no processo de descoberta que você não quer ser visto dessa forma, você vai querer mudar a forma como as pessoas te veem. Aí você procura uma pessoa do sexo oposto para amenizar essa situação. Seu gaydar só não apitou comigo. Não, ninguém. Acho que ninguém apitava gaydar com você. Surprise total. Ei, não, mas quando ela começou a postar, né? Ela é muito polêmica, né? Aí eu ficava, dizia, meu Deus, eu vou descobrir. Aí quando foi a mão que você postou? Foi. Né? Eu falei, eita, eu vou descobrir agora. Vixe. Aí aqui, ó, foi no modo turbo. Descobri na hora. Foi pela mão e descobriu. Mas enfim. Esse namoro que você teve pra disfarçar, pra gerar uma imagem que você não queria, durou quanto tempo? Vixe, acho que nem 2 meses. Eu acho que os processos são muito parecidos. Eu vivi algo do tipo e eu também não conseguia estar conectada. Não conseguia beijar, não conseguia nem abraçar direito. E assim, a família dele me adorava e tal. Sabe quando você parece um fantoche ali no meio, que você tá tipo só de um lado pro outro assim? Só existindo, né? Só existindo. Não existe verdade nenhuma na situação. Isso. Foi o que eu passei assim, e foi muito constrangedor. Eu não faria de novo. Também não. É desconfortável pra gente que vivencia e também desconfortável pra o cara na situação, né? Sim, exatamente. É muito tenso. Mas foi mais pra continuar, entende? Enfim, porque a mãe queria separar, né?
Não, porque o povo tá começando a falar, porque tal, e aí... Então, para que Foi o vocês caminho. continuassem Foi a com o laço solução. de amizade, A gente teve tinha que mostrar ter pra ela que não era o que 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 ela não era pensava. isso. É tenso. Você passou por algo do tipo? Eu acho que não, né? O seu processo foi um pouquinho diferente do... Não, eu fui diferente. Eu fui diferente. Porque, na verdade, como eu falei pra você, eu só tive coragem depois que eu estava na minha casa, sendo dona do meu nariz, entende? Uhum. Aí eu pude tomar a decisão que eu queria, né, pra minha vida. Porque é aquela coisa. A sociedade, ela dita, os seus pais ensinam como correto. Exato. Isso. Entende? E eu ficava com o impasse de que eu não queria decepcioná-los. Então eu peguei aquela verdade deles como verdade absoluta pra mim. Uhum. E por mais que eu tivesse sentimentos, por mais que eu sentisse, né, as emoções acerca do assunto, mas eu preferia deixar Guardar. guardadinho e seguir tocando a minha vida, que nunca dava certo por não ser o que eu queria viver. Uhum. Entende? E Entendo. acabou que eu vim passar por esse processo de fato de, opa, agora é o momento em que eu vou poder de fato viver a minha vida. Foi esse ano. Claro, me Desde viu, o né? início- Você fez do jeito que você é. É, então, Isso. desde o início do ano que eu sentia aquela inquietação de, opa, eu não tô aguentando Não dá mais, pra não dá pra seguir, prolongar mais, né? E seguir nesse loop de, eu só vou fazer o que as pessoas querem que eu faça e não de fato o que eu quero O que você fazer. quer. Tanto é que depois que eu revelei, né, de fato, a vida que eu quero ter, muitas pessoas, você sabe, né, que ignoram, se afastam, mudam. O que é normal. Normal. Exato. Não tive esse impasse, né, de tipo ter que disfarçar porque pessoas estavam desconfiando. Porque você é bi, né? Nossa, Então- gente, é tão bonitinho. Você não precisou te pichar com um cara pra forçar uma imagem e Isso. tal, porque você Não, isso. curte de certa também, forma, né? Era cômodo também, né? Mas o fato de, tipo, eu ter me interessado por pessoas do mesmo sexo e nunca poder ter tido, de fato, um contato a mais com essas pessoas da forma que eu queria ter, isso também causava em mim não é desconforto, mas batia uma tristeza, sabe? Sim. O fato de não poder viver, de fato. Sim, Com medo sim. do julgamento das pessoas, Sim. que é muito... A gente acaba em muitas áreas da nossa vida, né, vivendo pra agradar o outro. Isso. E a gente acaba esquecendo de se agradar. Isso, né? perfeito. Então, é complicado isso, porque você não consegue entregar, você não consegue entregar a verdade, você não consegue Exato. entregar o que você poderia entregar se você estivesse vivendo de uma forma verdadeira, entende? Não dá Então, pra ser genuíno no meio de falsidade. Não né? dá, Não, não não dá. dá. Então, assim, é um assunto muito delicado. E eu acho que hoje muitas pessoas vivenciam dessa forma que um dia eu já vi, você já Isso. viu. Entende? Então, assim, é um assunto que, infelizmente, vai demorar muito para se tornar normal. Uhum. Vai. Entende? Se aqui um dia Se é que um dia vai se tornar. vai se tornar. Porque a gente tem hoje um bloqueio político, um bloqueio que acaba, querendo ou não, limitando os nossos direitos, né, os nossos acessos, e torna um assunto cada vez menos debatido. Né? Uhum. Mas, graças a Deus também, a gente tem representantes que estão lutando pela gente também, né? Isso. E Perfeito. é isso. A gente falou sobre o caminho para a autoaceitação, né? Como foi mais ou menos que aconteceu com cada um aqui presente. E quando a gente pensa no apoio familiar, na aceitação dos mais próximos, pais, irmãos, enfim. Porque o norte, de fato, é você se aceitar. E eu acho que é o caminho mais difícil, é o ponto mais difícil. Você olhar para si, perceber que de fato você não está indo no caminho normal, coloco normal entre aspas, Sim. no sentido de que é o caminho que a sociedade indica. Quando você chega nesse ponto de perceber e se aceita, já é um avanço bem significativo. Aí depois vem o segundo passo, que é a aceitação das pessoas que a gente ama. Sim. Como foi no seu caso esse processo de aceitação familiar e o apoio deles? Então, é aquilo, né? A gente, quando tá no processo de aceitação, que a gente se aceita, a gente meio que fala, eu, pelo menos, né? Falei, se for deles aceitarem, eles vão aceitar. Se não Se for, não- vida que segue, não vou mudar. Não vou mudar porque é isso que eu sou. Então, eu já fui com essa perspectiva. Só que, no meu caso,
o processo pra falar pra minha mãe e tudo mais foi louco. Foi muito louco. Não sei se vocês... Aquela parte ali nova, que fica por trás da prefeitura, que tem umas casas novas ali. Ah, sim. Sabe ali? Sei. Você viu que já tem uma quadra de futebol ali. Sim. Né? Foi ali. Que tu falou pra tua isso. mãe. Eu tava na casa da minha avó. Quando me bateu a bad, assim, eu falei, eu preciso falar pra minha mãe. Eu preciso contar pra minha mãe. Eu não tô aguentando mais, tá me sufocando. E... Enfim, vai ser hoje. Vai ter que ser. Né? Só que aí, eu falei, ok, vou fugir de casa. Vou fugir de casa. Meu Deus. Só que eu fugi pra muito longe, eu fugi pra quadra. Fiquei lá na quadra. A quadra tava, na época, em construção. E aí, eu sumi, né? A minha avó ficou preocupada. Eu passei muito tempo fora mesmo. Fiquei lá pensando, chorando, o que é que eu faço? Sozinha? O que é que eu falo? Sozinha. Tá, Começou a anoitecer, e eu, o que é que eu faço? O que é que eu falo? E na época eu tinha amizade com a Lana. Não sei se você lembra. Lembro. E aí eu passei na casa da Lana, eu meio que informei, né? Deixei ela meio que avisada, e isso aí. E aí fui pra esse local, né? Nossa, aí passou o tempo, começou a anoitecer. Deu 6, deu 7, deu 7h30, deu 8 da noite, e eu lá. O tempo tava passando bem devagarzinho, sabe? E eu só chorando e pensando como que eu falo, né? Então a minha cabeça tava muito bagunçada. Tava muito, literalmente assim, porque eu tava preocupada como que seria a reação da minha mãe, como que seria a reação do meu pai, das minhas irmãs. E aí eu falei, tá, vamos lá. Então eu vou pra quadra. Eu fiquei lá na quadra. E aí quando eu vi, eu tava envolvida até polícia me procurando. Caramba. Minha mãe acionou polícia, olha só. Que rolê. Acionou polícia e tal. Foi quando eu me entreguei, né? Aí minha mãe me levou lá pra casa dos amigos dela. Assim, a gente se isolou lá em um quarto, né? E foi minha mãe, meu pai, minhas irmãs, minha tia, meu tio. Minha mãe falou, por que você fez isso? Ela já tava ligadíssima. Sim. Foi pra dizer que você gosta de menina? Eu falei, foi. Que bom que ela já perguntou. Aí ela falou, mas a gente já sabia, minha filha. E tipo assim, aquilo virou um momento de descontração, né? A gente já sabia, porque sempre teve muito visível no meu jeito de vestir, no meu jeito de falar, no meu jeito, enfim, de se comportar, tudo, né? de tudo. Eu sempre tive essa posição mais firme, né? Eu falo. E, enfim, de lá pra cá, em relação à minha família, minha mãe, meu pai, eles têm um respeito gigantesco por mim, né? E vice-versa. E as minhas irmãs também, né? Elas super me respeitam, a gente super se dá bem. E elas, enfim, nunca tive, assim, da minha família, pessoas que fossem contra. Na verdade, só por parte da família do meu pai, né? Uma das minhas tias é bem religiosa e tal, então ela demorou um pouco pra entender vivenciar o processo, tudo isso, né? Mas hoje, graças a Deus, assim, por parte da minha família, tá tudo certo. Tá tranquilo, né? Tá tudo tranquilo, graças a Deus. Eu fiquei imaginando essa situação em que você precisou fugir. E ficou horas. Mas não foi pelos outros, né? Foi por mim mesmo. Por você. Né? Mas é exatamente isso. Imagine o que é que a pessoa está vivenciando para se sentir ao ponto de tipo, não, eu vou fugir. Ah, não é tão longe, mas eu quero ficar horas aqui, só refletindo. O que aqui não estava passando na cabeça, porque eu penso assim, nos distintos contextos que nós temos sobre essa perspectiva, né? Por exemplo, você tem a sua realidade e a sua realidade foi fugir para refletir. Sim. Mas já existem outras situações que eu fugi para fazer algo, por exemplo, contra você mesmo. Pai, eu não sei como eu lidar com essa situação, não sei se meu pai vai me aceitar, não sei se a minha mãe vai me aceitar. Então, isso me gera uma reflexão, no sentido de que nós fomos, as 3 aqui presentes, pessoas sortudas por vivenciar esse processo de uma forma positiva. Sim, sim. Porque existem muitas pessoas que vivenciam o processo e não sabem lidar, o medo, o receio de que os pais, a família não aceitem e acaba pensando que um caminho de fuga é de fato uma fuga permanente. Sim. Entende? Sim. Essa questão da fuga foi que me pegou. A sua foi uma fuga física, para que você refletisse. Mas existem pessoas que não utilizam apenas a fuga física, entende? Sim. A fuga permanente para sanar a dor. Exato. Isso é muito complicado. E isso acontece com muita frequência. Muito recorrente. Muito. Isso é muito recorrente. Lá em São Paulo,
né? Tenso, viu? Pesado. Eu vivenciei muito isso, porque lá eu consegui ter um vínculo assim com pessoas parecidas, que viveram histórias parecidas com a minha, né? Entrei em grupos que só Sim. tinham pessoas do nosso time, né? É um time. Enfim, inclusive, por exemplo, a exclusão, né, por parte da sociedade é tão grande em relação a algumas coisas que as pessoas, né, que fazem parte do LGBT, que é mais, eles fizeram um grupo próprio para poder se auto-incluir Sim. naquele determinado meio, entende? Tipo assim, um exemplo, futebol. Vou te falar, tenho 5 anos que eu passei em São Paulo, todo ano eu venho. Todo ano eu tava tentando, eu gosto muito de jogar bola. Eu sei. Então eu tava tentando muito fazer parte, tipo assim, vai pra um racha, deixa eu ir, sabe? Então eu tava tentando me incluir, mas eu era excluída, entende? Porque as pessoas não aceitam, olham pra mim, menino principalmente, né? Com certeza. De olhar e falar, oxe, vai jogar bola se ela for melhor que eu, entende? Uhum. Então acaba meio que excluindo você. Isso. E você sabe que isso é preconceito, né? Total. Então, assim, a exclusão ela é gigantesca. E lá acontece isso também. É igual eu falo, é outro mundo, mas acontece. E foi na época que SC Mosqueteiros, se eu não me engano. Não me esqueci o nome, SCT, alguma coisa, enfim. E aí fizeram um grupo, né, de pessoas LGBTQIA+, principalmente transexuais, né, homens trans, enfim, mulheres trans. E aí fizeram times. Hoje é um time super respeitado lá, que faz parte massa, de vários campeonatos e tudo mais. Com apoio de vereadores, com apoio de políticos do estado. Perfeito. Por quê? Queriam fazer parte e eram excluídos. Então vamos criar algo para que eu me faça parte. E a gente se inclua nesse meio, né? Uma coisa que é um esporte que a gente possa viver também. Entende? É uma pena, para que haja inclusão, eles tenham que criarem fazer um processo de inclusão para nós próprios. Né? Exato. Não eles Exato. poderiam fazer parte dos grupos E eu vou te falar que assim, consequência. lá eles têm essa... Eles não vivem o preconceito hétero, por exemplo. Sim. Entende? Então se chega um hétero que quer entrar, eles deixam. De boa, né? Entende? Podem vir, vamos jogar. Se sente à vontade e chegue junto, né? Inclusive um dos treinadores era hétero. Entende? Então assim, não pagava na mesma moeda. Sim, assim, entendeu? Dando aula. Aula de dando educação. aula, exato. Não pagava na mesma moeda, porque Educação a gente e inclusão, era excluído. né? Exato. É excluído, mas ao mesmo tempo a gente incluía, né? Pessoas que excluíam a gente Isso. do meio, né? Enfim. É a melhor forma de ensinar, né? Pelo exemplo. Exatamente. Perfeito. E o seu processo de aceitação familiar? Eu já sei, né? Porque... Mas compartilhe com a gente. Ai, gente, olha, foi muito... Assim, eu pensei muito antes de realmente tomar a decisão. Oficializar, né? Para os meus pais e para o meu irmão, né? Mas quem ficou sabendo primeiro foi meu irmão. Depois, eu precisei da ajuda dele para contar para Mames Poderosa. Manhã, a priori, quando eu contei, falei, mãe, eu quero falar pra senhora uma coisa que eu venho guardando há muito tempo, que na verdade a senhora sabe, porque teve um momento da minha vida em que eu tentei viver, ter uma experiência E não deu muito certo. Né? Porque o correto Era o tradicional. Exato. Então, aí eu falei pra ela assim, eu curto mulher. Dessa forma, assim, com essa palavrinha. Eu curto mulher. Aí ela olhou assim. Sabe aquele silêncio? Deu uma travada, né? Aquele silêncio perturbador. Entende? Que você procura um buraco pra enfiar a E cabeça. não encontra. Eu esperando. Fala, lá, filha. Eu lá esperando encostadinha na bancada da minha cozinha. Aí não E vai aí? falar nada. Aí ela. Aí você curte mulher. Aí eu fiz. Ai. Aí o meu irmão pegou e falou assim. E ele tava presente, era? Tava. Aí o Matheus pegou e falou assim: eita, pô, agora vamos pro puteiro junto. Sempre tem essa, tá? Sempre.
Sempre tem Aí eu esse, olhei pra ele, porque ele é muito da resenha, ele quebra o gelo Total. mesmo. Porque aí ele falou, eita, olha, agora a gente vai pro puteiro junto. Aí eu olhei pra ele, a gente começou a rir. E a mãe lá, séria, né? Aí a mãe fez, Seríssima. ó, eu já tô indo, viu? Você não vai falar nada. Aí ela, não, depois a gente conversa. Sim. Está. Aí ela foi. Aí esse resto de tarde e noite. Um eu só silêncio, ficava né? No silêncio dela. Sim. Eu e o meu irmão. E aí a mãe falou alguma coisa. E Aí, nada. não, ela tá de boa aqui. Ela falou pro pai, não, ela tá de boa aqui, Matheus, você só tá dizendo que ela tá de boa aqui. Dê detalhes, amigo. E Mas, nada. tipo, a priori foi isso. Foi um pouco de silêncio da parte dela. Talvez tenha sido legal. E Do que ela falar alguma falado coisa que algo. machucasse você. Exato. Isso. depois, né, aí veio realmente o momento em que a gente sentou e Deixou ela- mais claro, né? Isso. E ela pegou e se sentiu à vontade, na verdade. Porque eu também não quis. Eu conversando com o Carlos, eu falei. E ela sempre me aconselhando: não força. Não Isso. força. Não força a aceitação. E eu acho que é isso. Entende? O que nós temos que pensar no momento que a gente vai tratar desse assunto com um familiar importante pra Com gente. qualquer é pessoa. Isso. Não forçar a aceitação. Não forçar. É de fato você ensinar o respeito. Isso. Exato. Né? Ensinar o respeito acerca desse assunto que não é fácil, que eles não foram criados assim. Orgulho. É. Falta só fazer isso. Ó. Eita, Então, Zé. mas depois ela veio conversar comigo, explicou que eu tenho que entender que não era fácil pra ela e muito preocupada E não é. como Exato. seria a reação também do meu pai, Da preocupada sociedade. como seria a reação da sociedade, como eles passariam a me tratar a partir dali. Isso. Entende? Preocupada até com o meu lado profissional. Achei muito fofinho isso. Uhum. Me perguntando como que as pessoas vão lidar em saber que uma professora, que uma educadora, mãe de família, Sim. que pra ela isso daí, opa. Traz um aí, peso, com Tu certeza. tá dizendo pra mim agora que tu Depois tá de ter dois curtindo filhos. isso, depois de 2 filhos, aí tá curtindo mulher. Entende? Então, assim, Uhum. pra ela foi um pouco tenso. Mas não entende que é um processo. É lógico que é um processo, ama carro. Hoje, Eu entendeu? sou muito fofinha. Ama, de novo, gente, só vai viver fazendo isso. Faça direito assim, ó. É assim. Eu não tenho É habilidade. melhor assim. Deixa eu ficar no convencional. Mas é isso, assim, já Painho, o silêncio dele me matou por um bom tempo. não foi, É, eu amor? me recordo disso. Foi, me matou o silêncio dele por um bom tempo. É, ele ainda está em processo, né? De Mas é um esforço diário, né? Sim, E dá sim. pra notar. Tanto da minha parte, né, em respeitar o tempo dele, o momento dele, que é isso que tem que ter de fato. Gente, é respeito. O nome pra mim é esse. Isso, É isso. esse que fica pra tudo. Exato. Tanto da parte dele para com a gente, né? Quando nós estamos lá, ele nos trata muito bem. Total. Não tem problema algum. Trata tranquilo. A gente só evita de ficar com termos muito, Sim. né? E demonstrações, né? De afeto. demonstrações, né? Na frente dele, justamente pelo fato de querer respeitar o processo dele. E eu acho Exato. que é algo muito íntimo também, né? Sim, Exato. sim. Entender. É a mesma coisa que você ficar beijando na frente do povo. Não tem pra quê. Pode né? ser o que for, Pois é. heteroafetivo ou homoafetivo, eu não acho legal. Não, mas Também o fato não. até de ficar Não. assim, ai amor, tratar com É, amor, nem, entende? nem formas Nem carinhosas de isso. tratamento. Isso daí a gente evita na Evita. frente dele. Eu tô na fase de tratar. Não, e às vezes eu esqueço, eu chamo minha mãe de amor. Eu falo com tanta Com tanta frequência. né, que eu tô aqui. Eu falo, amor, eita, mãe. É um bug. Mas então, assim, na frente de manhã isso já é muito natural, né? A gente tratar uma chamando a outra. Inclusive, já É. rolou até um sogra. Então, Isso é viciante, É um tá? avanço. Sogrinha. Um avanço, um Isso. meu avanço. Deus. Eu vou falar que isso é viciante. Às vezes eu até esqueço o nome da minha sogra. Eita, da minha. Não. Não é isso. É sogrinha pra lá, sogrinha pra cá. Não sei se você acompanhou uma época. Eu gravava uns Sim, vídeos com ela. total. Assisti Então a gente tem uma todos os intimidade stories. assim, É, eu percebi. Giga- gigantesca, Era né? Muito da Isso, hora. isso. Eu via tudo lá. Era, mas é isso, assim.
Pra mim, é por isso que eu falo, eu tava conversando com Carla aqui, eu assisti muitos depoimentos de pessoas no A bichinha no próprio ficou, YouTube. ela fez uma imersão LGBT. Fiz. Antes, de fato, Antes de chegar a mim, pensa na resenha. Ela fez uma imersão. Eu Como conquistar. Nossa, é terrível. Eita, que Eu resenha. pesquisei muito, e aí assisti muitos depoimentos e não tinha, geralmente era mais negativo que positivo, Uhum. entendeu? A E é. questão E é. do respeito familiar, Isso. da aceitação familiar, né? Mas é isso, hoje minha avó, né? Minha avó tá Sim. tranquila. E Bem foi de uma das boa. coisas. Ela sabe que nós temos um relacionamento e ela trata com Naturalidade. E a gente não espera, né? Não. A gente fala. Principalmente dos mais velhos, isso. né? O que eu tenho falado pra ela é, tá bom demais, que Pra eu ser até verdade, desconfio. Tem algo errado aqui. Minha avó, católica, daquela beata, que não Sim. tira o pé da igreja. Exato. Tá. Aí ela faz, ô minha filha, não é nem a primeira. E na nossa família, também não vai ser a última, né? Sim. É. Sim, nossa, meu Deus. Obrigada. Ó, voinha. Tava até Boinha. aconselhando a gente a ir pra igreja, não foi? Isso. E levando as E crianças. levando as crias. Isso. Diga aí. Não, eu vou te falar que assim, a minha avó, a materna, ela, meu Deus do céu, é Deus no céu e eu na terra. Eu lá em São Paulo, eu tinha que resolver todos os pepinos dela daqui. Sim. Pra ela, a questão da minha sexualidade nunca influenciou no Tem amor nada, que ela tem né? por mim. Entende? Bacana. E assim, é uma sensação. Muito massa. Meu, imagina, ela aqui, ela tinha 4 netos aqui. Mas tudo era comigo. Então você vê que o respeito não se trata da questão da sexualidade em si. Isso. O respeito se trata do que você é pro outro, né? Exato. Então, a minha avó, assim, é um amor gigantesco que ela tem, entende? E a sexualidade nunca foi... Às vezes eu desabafando com ela, eu falo, vó, eu senti que fulano foi preconceituoso comigo. Ah, manda fulano e tal. Aí, né, faz aquele velho... Isso! Corta. E manda esse... Ah, que tão bonitinho ele! Tá lindo. E a minha avó... Né? Paterna, que foi a que eu mais tive receio, porque ela cresceu tanto numa família muito religiosa, Sim. como o meu avô ele era do exército e era Sim. aquele negócio mais Eu sei. recluso assim em relação a esses assuntos, né? E aí, inclusive quando eu assumi, uma das minhas tias falaram assim: não fala pra mamãe. Não fala pra mamãe agora, porque mamãe já é de idade e mamãe não sei o Isso. quê. Aí eu, sabe, você meio que dá um passo pra trás e fala, opa, tá bom, vou respeitar. Só que foi tão natural. Então, como ela me vê numa figura mais masculina, ela esquece. Aí ela fala, ô meu filho. Minha avó tem 87 anos. Sim. E ela fala, às vezes ela me trata da forma que ela me vê. Aham. Entende? Meu filho, vem aqui. Então ela só que assim, ela tem um respeito gigantesco por mim. Ela acredita muito no meu potencial. Sim. Ela deposita todas as fichas nela em mim. Entendeu? Então quando Isso eu é voltei muito pra cá, ela top, falou, né? agora você vai colocar esse negócio aqui pra frente. Entende? Então assim, o respeito, você vê o respeito quando a pessoa acredita em você. Isso. Em relação a tudo. Perfeito, Sapra. Entende? Então, em relação à minha avó, aí foi muito natural a aceitação. E eu não precisei chegar pra ela e falar. Porque ela foi com o tempo, ela foi entendendo, né? Inclusive ela veio e a Ellen, ama a Ellen, ama a mãe da Ellen, Sim. né? Minha sogra. Então, é um relacionamento muito bom, assim, que eu tenho, de fato, com as minhas avós. Eu não tenho meus avós, mas eu tenho as minhas avós. É uma relação saudável, né? É muito da hora, assim. Nós somos sortudas demais Somos. nesse quesito. Sério Demais. mesmo? Muito. Porque foi muito tranquilo também com os meus pais. Muito. Claro, sempre tem muito choro, né? No caso, acho que no caso de Flávia teve também um bocadinho, né? A Mísia saiu pra quadra chorando horrores. Então... Chora lá, né? Mas quando eu Faz contei parte. pra maninha, eu contei no final de 2019. E tipo, eu nunca tinha tido nenhuma crise de ansiedade na minha vida. Aí no final de 2019 eu comecei a sentir umas coisas que eu nem sabia que eram crise de Que era? ansiedade. Aí eu percebi que tinha alguma coisa errada.
E esse incômodo de falar sobre isso para os meus pais crescia a cada dia. Por quê? Eu tive alguns relacionamentos homoafetivos que não foram bem-sucedidos. E não foram bem-sucedidos, do meu ponto de vista, além de não ter sido umas pessoas muito interessantes. Por favor, você coloque esse ponto, tá? Alan, por favor, não Pois é. corte essa parte. Além de ter sido umas pessoas não tão legais, pesava também o fato de ser sempre escondido, né? Tipo, não tem como levar. É um gasto de energia exacerbado. Você tem que vivenciar tudo isso como se você estivesse escondido. numa jaula, né? Isso, tipo, pra pegar na mão bem discreto, pra dar um abraço de forma bem discreta, é desgastante. Você já vivenciou isso, você sabe que é muito desgastante. Muito. Então eu cheguei realmente no meu limite. O que me motivou, além desse desconforto de falar para os meus pais, foi que, tipo, eu comecei a perceber que para que eu pudesse ter um relacionamento bem sucedido e saudável, eu tinha que falar e deixar isso exposto para todo mundo. Porque como é que eu iria atrair alguém interessante se eu não deixasse claro o que eu gosto? Entendeu? Então eu só tinha relacionamentos com pessoas estranhas. Eu vou focar na câmera porque, pelo amor de Deus. Ah, meu pai. Justamente porque como chegar... Tá se achando. Mas foi bem de boa. Eu chorei horrores. Mas tava com a daí, crise... Desce. No dia que eu falei pra manhinha, tava numa crise de ansiedade absurda. Eu já acordei com crise de ansiedade. Nem pensei. E você não tinha esse diagnóstico, né? Exato. Não Entende? tinha. Tipo, eu tô com crise de ansiedade. Eu já percebi algo estranho. Depois que eu vim entender que aquilo era uma crise de ansiedade. Mas eu já acordei chorando, soluçando. A manhã percebeu que tinha alguma coisa estranha, foi no meu quarto, eu sentei. Ela sentou na cama e disse: mãe, eu quero conversar algo com a senhora. Delicado. Aí ela já fez aquela cara de: eu sei qual é o assunto. A mãe sempre sabe. Sempre cara. sabe, Nossa. sempre sabe. Mãe sempre sabe. não Total, adianta. pô. Aí eu abri o jogo. Aí ela disse: mas você tá com alguém nesse momento? Eu não tô. Porque ela pensou que a minha motivação pra falar era o fato de eu estar com alguém e querer assumir. Eu não tô. É desconforto. Eu não consigo mais manter isso escondido. Sim. Aí ela perguntou sobre a que estava recente, que eu tinha uma certa aproximação. A cara dela. Que é geralmente aquela que você diz: é melhor amiga. Eu acho que eu sei. Eu sei que você tá ligado. A sociedade. Aí ela... Você teve algo com a Lembrei do- fulana? Aí Deixa eu dar uma sim. giradinha aqui. Porque foi no mesmo período, pô. Foi. O mesmo período que eu percebi que você tava tendo lance com a pessoa lá, acho que foi o mesmo que você percebeu que tava tendo lance com a pessoa Isso. comigo. Foi Exato. no mesmo período. Então, a gente sabe quem Depois é. a gente conversa. Mas bastidores. enfim. Flávia está desconfortável com o assunto. Mas foi tranquilo. Eu não precisei falar com meu pai. Mas ela continua ali, ó. Pensa um pouquinho. Afinal, hoje a bebê tá comigo. Isso. Corta, por favor. Deixa, Alan, deixa, coloca o emoji. Meu Deus. Ninguém se acha, né, velho? Não, você se achou agora. É o estranho, cara. Meu Deus do céu. Ei, mas foi de boa. Painho de boa, tipo, eu não precisei falar para o painho, porque ele é um cara mais reservado, mais fechado, e não trata sobre questões emocionais, né? Conversas emotivas, nada do tipo. Aí a manhinha que falou para ele. Ela faz a ponte. A manhinha sempre é a pessoa que faz a ponte. Falou sobre, explanou tudo. E aí, quando ela falou com ele falou pra ela me dar um recado, porque é sempre assim. Isso, tipo, pombo correio. Pombo correio. Aí a manhã disse: eu conversei, foi tranquilo. É uma coisa que ele tem que amadurecer. Não é confortável pra mim, não é confortável pra ele, mas a gente ama você, a gente respeita você e isso não vai mudar. Então só saber disso pra mim já não era o suficiente, entendeu? Mas o seu pai fez um pedido. Aí eu: pode falar. Ele só pediu pra que você não tenha demonstrações de afeto na rua. Porque a gente tem medo de como as pessoas podem tratar você a partir disso. Sim. Aí eu disse: mãe, quanto a isso, fique tranquilo. Porque nem nos meus relacionamentos com homem eu tinha comportamentos dessa natureza. Assim, com esse pedido é que eu não vou forçar a barra. Mas aí foi bem tranquilo mesmo. Volto a falar, nós fomos pessoas sortudas. Eu ia falar isso agora. Demais. Sim. Porque
Porque não é todo mundo que vivencia, Olha, não. eu vou te falar que assim, existem muitos casos, né? Hoje eu acho que o índice é muito alto de pessoas, não sei se é mudando de assunto, mas pessoas que tiram a vida Por pela isso. não aceitação da família. Sim. Porque é muito complicado. Isso existe muito com travestis, com pessoas transexuais. Existe muito. É muito diferente de pessoas que são homossexuais. É muito diferente. Sim. Quando se trata de identidade de gênero. Aí você vê que hoje, né, a gente está em 12% da população adulta que se declaram fazer parte do LGBTQIA+. Só que o índice também a porcentagem de pessoas que morrem por isso também é muito alta. Sim. Entende? E isso se dá ao fato da não aceitação, né? Principalmente por parte da família. Eu conheci dois homens trans lá em São Paulo e os dois se suicidaram pela não aceitação da família. Caramba, entende? véio. Tipo, mãe, pai, ninguém aceitava, literalmente. E um deles ele foi acolhido pela aquela equipe de futebol Sim. que eu comentei aqui. Um deles foi acolhido pela equipe, pelo pessoal, mas também não resistiu ao emocional, entende? E cometeu suicídio. Véio. Então é muito frequente. Caramba, né? que forte. É muito frequente essa parte de suicídio pela não aceitação da família. Só que no final, eles também não entendem que isso pode acontecer. Entende? E fala, eu não vou aceitar, porque pode ser que a pessoa, pelo fato da minha não aceitação, pode ser que ela mude. Ela mude. Entende? Opte, né? Opte pelo mais Exato. É. Fala, não vou, né? E eu vejo muito isso aqui, tá? Uhum. Eu vejo muito isso aqui, de pessoas que acabam se curando pela não aceitação da família, Exato. mas que não são felizes. Não são. Ah, eu conheço muitos assim. Não são felizes. Pessoas que vivem num relacionamento heteroafetivo, mas não são felizes. Você vê, é muito... Consegue notar, né? Entendeu? É muito explícito, assim, essa diferença, né? Entende? Mas que são pessoas que, infelizmente, querem viver o que ensinam, né? E Então, sacrificando. determinam como certo, né? Exatamente. Sacrificando a própria felicidade nesse processo, Exatamente. né? Eu refleti muito sobre isso quando eu estava nesse processo, né? Tipo, eu vou seguir esse caminho, vai ser mais fácil por um lado, mas por outro eu vou ser eternamente infeliz. Era uma indagação que eu me fazia muito. Era até que ponto, Flávia, você está disposta a viver o que os outros querem pra você e não de fato viver O que quem você você é. Entende? Essa era a maior indagação que vinha, toda vez. Aí Pesa, eu pergunto, vale a pena pagar esse preço? Para alguns, Não, vale a pena você pagar o Mas, preço da sua sinceramente, infelicidade? para fazer o que é Pra fazer o convencional, No né? final das contas, não vale. Não vale, não Porque vale. ninguém vai fazer por você aquilo que só você pode fazer. Exato. Entendeu? Ninguém vai fazer por você. Ninguém vai ser feliz por você. Entendeu? Vocês podem, por exemplo, eu posso ter um relacionamento perfeito, mas se eu não for feliz por mim, não é a minha parceira que vai ser feliz Isso. por mim. Entende? Então, assim, eu acho que a sua felicidade é algo muito individual. Porque não adianta você querer mostrar para as pessoas que você está bem, Se por dentro você se por não dentro. tá. E aí isso acaba com você, literalmente, Exato. assim, porque a sua mente, ela é muito poderosa. Então, se você não tá bem com você mesmo, você não vai estar bem com nada. Com ninguém, né? Nada Com na sua nem vida vai dar ninguém. certo. Eu concordo Você não vai com ver isso. nada progredindo, entende? Então, eu sempre trabalhei muito isso. Eu sou uma pessoa, eu sou muito organizada. Minha vida é muito, muito organizada, assim. Falar, eu quero fazer tal coisa, então eu vou planejar aquilo ali de forma que dê certo. Eu sou assim no relacionamento também. Então, se é escolha. Você quer estar bem? Quer estar feliz? Então, faça você por você mesmo. Isso. Porque se você não fizer, ninguém vai fazer. Entendeu? Então, tem que ter uma entrega. Pela sua parte, pela parte do seu companheiro, companheira. E, enfim, para vocês poderem ser felizes, né? Tá refletindo, é? Ai, gente. Sério mesmo. Como a gente entrou no tópico de união homoafetiva, já vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Bora. Que é como se fosse processos. Não sei se vocês pensam dessa maneira. Mas é como se fosse um passo a passo.
Tipo, você começa percebendo que tem algo diferente em você, algo do convencional. Aí você começa a se analisar, passa pelo processo de autoconhecimento e se aceita. Beleza, etapa 1 vencida. Aí depois que você se aceita, aí você quer a aceitação das pessoas que você ama. Exato. Etapa 2. Aí, consegui a etapa 2, beleza. Agora que eu sei quem eu sou e que a minha família me aceita, eu quero ter uma pessoa do meu lado. Aí é onde entra o passo 3, que é a união homoafetiva. Sim. Que é um tópico também muito polêmico. Pois é, tipo, pegando o meu caso, as minhas vivências, eu tinha um certo... Eu tinha um pé atrás, vamos utilizar essa expressão. Eu tinha um pé atrás com relação a ter um relacionamento homoafetivo, expondo para a sociedade e para a família, porque eu não tinha referências positivas de relacionamentos homoafetivos. Sim. A visão que eu tinha era que a maioria das pessoas que são LGBT não querem coisa séria com ninguém. Era essa a visão que eu tinha. Sim. Da observação que eu tinha das pessoas do meio, né? Sim. Pô, eu moro numa cidade do interior de Alagoas, onde a maioria das pessoas que eu tinha o contato de vivenciar, de observar, tinham esse tipo de comportamento. Então eu tinha essa visão. Então foi uma das coisas que também me trouxe uma certa resistência a querer estar em um relacionamento homoafetivo, Sim. porque eu não tinha referências positivas para. Sim. Até que eu tive uma conversa com um amigo, e aí ele disse, se você não tem referência positiva, seja você a referência positiva. Porque da mesma forma que você vivencia isso, outras pessoas vivenciam também. Exato. Aí foi quando as coisas começaram a mudar na minha cabeça, mudou a minha perspectiva com relação a isso, e eu me permiti a ter um relacionamento homoafetivo, aberto para a sociedade, para a família. Já ela bota para rir, se achando de novo. É aquilo, você não pode querer viver as frustrações dos outros, né? Exato. Tipo, Não é porque não deu certo com fulano que não vai dar certo com você. Exatamente. E aí eu passei a ter essa visão. Eu não Sim. tenho referências positivas, então eu vou ser a referência positiva. E eu sinto que hoje, de fato, isso acontece. Lá na escola mesmo, vocês sabem que eu sou professora, a gente consegue perceber os alunos. Sim. O gay da pita, né? Aí você começa a perceber que eles te olham diferente. Eu até comentei ontem com Flávia sobre um aluno em específico, que antes de eu assumir o relacionamento, eu já estava assumida perante a sociedade e tal, ele já sabia, ele já começou a se chegar mais a mim, como se fosse um tipo, é uma referência positiva. Sim. Depois que eu assumi um relacionamento com Flávia, que ele também conhece a Flávia, aí ele se aproximou ainda mais. Que é como se visse a Márcia, é uma referência positiva, que tem um relacionamento tal, enfim. E a gente recebe feedbacks de outras pessoas tratando sobre esse assunto também. Eu quero isso pra mim, eu não consigo encontrar pessoas que são assumidas e que queiram um relacionamento, mas é bom saber que existe, entende? Eu acho muito massa... O direct real chora. Ele chora. Eu acho muito massa essa perspectiva positiva que tanto a gente está fazendo quanto vocês estão fazendo, que eu passei a observar muito também, vocês nas redes sociais, você, a Ellen, porque eu via vocês como uma referência positiva de uma relação homoafetiva. Compartilha com a gente como foi o processo para que você, de fato, chegasse a ter uma união estabilizada, que a gente consegue perceber que vai ter muitos frutos ainda pela frente, que é uma referência positiva. Sim. Então, como foi esse processo de chegar ao ponto em que vocês se encontram hoje? Eu sou uma pessoa muito aberta para tratar sobre esse assunto, né? São poucas pessoas que têm essa maturidade para tratar sobre relacionamentos. Uhum. Inclusive, isso às vezes é negativo, porque eu falo com tão de boa acerca, entende? Porque assim, é igual eu falo para qualquer pessoa, até mesmo para minha esposa, eu falo para ela, todos os relacionamentos que eu tive na minha vida me geraram uma experiência. Não me arrependo de ter vivido nenhum deles, entende? Se eu não tô com eles hoje, é porque realmente o ciclo se encerrou naquele momento ali que de repente foi dado um término. Então eu falo numa boa em relação aos relacionamentos anteriores e não me arrependo porque eu consegui viver a experiência com cada um deles, entende? E talvez hoje eu tenha uma cabeça mais formada em relação ao relacionamento
para lidar com a união em si, né, ao pé da letra, graças a tudo que eu já vivi. Isso. Entende? Então, assim, hoje, graças a Deus, eu tenho um relacionamento muito saudável, né? A gente é muito companheira, muito unida para as coisas. A gente tem a nossa família, o apoio, exceto ela. Tem um cidadão que é o pai dela, né? Que infelizmente ele não aceita o nosso relacionamento, mas eu ainda acredito que vai ser um caminho, né? Um processo por parte dele, principalmente por a gente agora estar morando aqui. E talvez um dia ele tenha o prazer de me conhecer. Uhum. Porque vai ser um prazer, literalmente, ele me conhecer, sabe? Eu sou uma pessoa que, assim, não é que eu me acho, né? Mas, olha... Não baixou a Flávia. Eu não me acho. Eu baixei. Baixou. Flávia Letícia se incorporou na mídia. Não é que eu me acho, mas eu sou uma pessoa que, assim, eu gostaria de me conhecer. De verdade, assim, eu sou uma pessoa muito de boa, uma pessoa divertida, uma pessoa... eu sei ouvir, eu sei falar, eu sei entender. Enfim, eu consigo ver ambos os lados, né? De qualquer situação. E isso às vezes é ruim, porque às vezes eu tô aqui numa conversa, mas você tá defendendo fulano. Não tô defendendo fulano. Eu tô vendo o lado dele, entende? Ah, mas fulano fez... Não, calma aí. Se ele fez isso, ele tinha algum motivo pra fazer isso. Então eu sou essa pessoa, né? Em relacionamento, na vida, eu sou assim. Então hoje eu vivo, como eu falei, um relacionamento saudável. Tô feliz, graças a Deus. Já tô junto vai fazer 5 anos. Fazer 5 anos. E é isso. Em relação a vamos marcar um rolê de casal. Vamos. Eita, gravar um pod em junho. Eu amo pizza, tá? Pode ser. Eita, perfeito. Eu amo pizza. Você falou rolê, eu amo pizza. Ela já não gosta, mas ela vai porque eu gosto, né? E isso é da hora. É igual a gente também. Top. Né? A gente não gosta, não. É igual sushi. Não, eu gosto. Eu falava, vamos no shopping, vamos comer o quê? Eu falei, sushi. Ela, eu não. Tô falando, tá, você come o seu sanduíche. E eu peço meu sushi, ok. Perfeito. O importante é comer. Exato. Isso. Então vai. Mas é isso, em relação à experiência com o relacionamento, com a união homoafetiva. É um desafio, porque não é todo mundo que respeita. Né? Você tem muitos olhares tortos na rua. Não isso é muito desafio. Não é. Isso. É só uma fase, entende? Enfim. Vai passar. Exato. É presepada, né? Tá com presepada. É complicado, assim, porque você não pode educar as pessoas. Né? Você não é pai nem mãe daquele lá para você querer educar. Mas o máximo que você tem que exigir é que, se você respeita, você tem que... Isso tem que ser recíproco, né? Isso. É uma via de mão dupla, entende? Exato. Então, assim, se você se respeita e você respeita o próximo, cara, não é obrigatório que o respeito venha, entende? E quando ele não vem, ele vem junto com o preconceito ali. E você tem que vivenciar aquilo. Isso é muito chato. Isso é um desafio gigantesco, assim. Mas eu aprendi que o problema não está em mim. Isso. Entende? O problema está no próximo. Então, infelizmente, ele quem vai ter que se acertar com ele mesmo daqui a alguns anos ou daqui a alguns dias. A vida vai ensinar de alguma forma. Entende? E ensina, viu? E como ensina? Ensina. Melhor professora é a vida. Respeite, porque a vida ensina com Gente, eu vou te falar, aquela questão que foi debatida há pouco tempo na política, que foi a questão do casamento homoafetivo. Você só não tem que aceitar quando você for pedido em casamento. Entende? Mas quando não diz respeito a você... Não diz respeito a você. Por que você quer tirar o direito do próximo? Então, a vida é assim. Se não diz respeito a você... Por que você tem que impor o seu preconceito ali? Engole ele com farinha e segue a sua vida. Entende? Adorei. Então, assim, a gente tem que exigir somente uma coisa, é respeito e vida que segue. Cada um faz o seu. Entendeu? Porque entre 4 paredes, quem manda é nós. Então, era uma questão não adianta. Não era nem pra ter a opção de ir pra votação. Exatamente. Essa questão não era nem pra ter a opção. Então, não faz sentido, porque assim, é a mesma coisa da legitimidade do casamento hétero. Então eles também podem ir para votação para extinguir. Isso. Entende? Exatamente. Deveria ser igual por igual. Exato. Exatamente. E assim, foi uma defesa muito
eu não vou falar uma palavra baixa, mas foi uma defesa, querer usar a religião como defesa. Entende? Deus como defesa. Deus devia estar lá de cima dizendo, ô filho, tá errado o negócio aí. Entende? Tipo assim, ama o próximo como a si mesmo. Entendeu? Então, cada um que vai se entender Isso. com Deus. Não em relação à sexualidade, mas em relação a quem você é. Em relação ao seu coração, a sua bondade, as coisas Isso, boas até porque que não é a você opção faz por sexual aí. que nos define. Exatamente. Né? Eu acho que é isso que tem que Exatamente. realmente ficar muito bem claro para todo mundo. Exatamente. Porque eu vou lhe falar que, assim, infelizmente, quantas pessoas que são de dentro da igreja, mas que não têm um coração bom, Exato. entende? Que não faz o bem. Que estão não, causando. Entende? Então, Exato. eu acho que cada um tem a sua forma de viver. Cada um tem a sua forma de viver com Deus. Entende? Isso, Cada um tem o isso. seu muito momento com particular. ele. Exato, é muito exato. particular. Muito Então, isso não existe você querer usar a sua religião, a sua crença, o que você acha que é, Pra fazer como Pra fazer defesa, com que os coisa, outros. né? Isso. De você querer mostrar e engrandecer o seu preconceito, utilizando a religião. E utilizando o nome de Deus. Né? Respaldar, né? Entendeu? Respaldar A o seu favor. preconceito, É. né? É porque de fato existe um rótulo de que as melhores pessoas são as religiosas. E que religião é atestado de caráter. Mas está longe de Quando ser. nós Tá longe sabemos de que a ser. realidade Tá longe. Tá muito é outra, longe de viu? ser. Muito longe de ser. E a né? realidade é nua e crua. E como é. Olha, eu vou te falar que, assim, é uma coisa que eu tenho pra vida, é a questão de fé, entende? Tipo assim, a minha fé, ninguém nunca vai Abalando. poder chegar e falar assim, eita, né? Deus não tá com você não, filha, porque É, a minha fé é minha e acabou, é uma isso, coisa isso. exclusiva É o minha. seu relacionamento e a sua intimidade com A Deus. sua né? intimidade, entendeu? Então não importa o que as pessoas pensam de você. Exato. Em relação a nada, nem em relação à religião, nem em relação à sexualidade, nem em relação a nada. É você com você mesmo. Isso. Essa frase eu utilizo muito. Mas é. É você que conhece o seu caráter, você conhece a sua índole, você conhece o seu coração, você conhece tudo, entende? Então, eu acho que é muito, muito individual, né? Tudo acaba se resumindo sempre ao autoconhecimento, Sempre, né? É isso que eu Sempre acho volta incrível. pra isso, A né? gente, grava inúmeros episódios dos mais distintos temas. Exato. Não importa, sério, pode ser a coisa escola, aí volta autoconhecimento. Semana passada a gente gravou com o professor Gabriel sobre TDAH. Nada a ver com LGBT, mas o que era que focava na melhoria do processo, da vivência do TDAH? Autoconhecimento. Tudo. Mas eu acho pô. que é o primordial pra tudo. né? Se resolve Exato. ao A gente tem que autoconhecimento. se Tudo, conhecer. tudo. Exato. Pra Quando tudo, você pra tá todas bem as com áreas. você, independente de qualquer coisa, o resto flui e tá tudo certo. Exatamente. Autoconhecimento é o caminho, minha gente. Não Não fujam tem. disso, não fujam disso. E o segredo? Ó, Eu não consigo Coração pode fazer, crescer. véi. Amor, pelo amor de Deus. O Guel vai me ensinar. Isso! Alan, palminhas. Mas vamos lá. A gente falou sobre autoaceitação, sobre o apoio e aceitação familiar, sobre a questão da aceitação da sociedade. A gente uniu tudo isso. Relacionamentos e união homoafetiva. Agora, já para chegar e encaminhar para o finalzinho, é uma pena, porque eu falaria umas 5 horas sobre esse episódio. Cancela né? ali. E Isso. processo. Falaria umas 5 horas aqui, de boa. Pensando em inspirar outras pessoas. Porque a gente sabe que tem muita gente vivenciando coisas que a gente já vivenciou, que tá lá no iniciozinho da jornada, se conhecendo, não sabe nem o que é que tá acontecendo. Qual o conselho que você daria para essas pessoas que estão nesse processo de se conhecer e de se aceitar? Primeiramente o autoconhecimento, né? Voltou para ele. Buscar se conhecer, né? Primeiro, entende tudo o que está se passando, né? Primeiro você tem que se respeitar, entender que aquilo ali é o processo. E não ter medo. Acho que o medo é você enfrentar tudo isso com coragem, né? Então, é não desistir de você ser quem você é. Isso, não desista de ser quem você é. Pela opinião dos outros, pelo que os outros podem pensar de você. Enfim, você se conhecendo, você se respeitando, entendendo o seu processo, você tem que aceitar você ser quem você é. E é isso.
Perfeito. Eu não acrescentaria nada, porque eu concordo. Eu daria o mesmo conselho. Exatamente. Você daria o mesmo também, né? A sua cara de concordância. Não, mas eu falaria também o seguinte, que pra você que tá em processo de descoberta, tudo bem, se respeite, mas também tenha paciência consigo, Exato. entende? Sim, não sim. Queira Não queira acelerar o processo, né? Como é aquela frase que a gente falou, que você falou? Não fosse a aceitação. Isso, não fosse aceitação. Respeite o seu tempo. Porque você o pode se seu frustrar com o processo. tempo. Porque eu acredito que quando você bota pra querer apressar as etapas, acaba deixando de viver coisas que farão com que você esteja fortalecido lá na frente, que é quando realmente você vai precisar. Você precisa de uma base formada, né? Isso. E essa base vem da paciência, da vivência do processo, do autoconhecimento. Exato. A autoaceitação ela é muito importante, mas Muito, para que muito. ela aconteça, é um processo que a gente sabe, né? É longo, que ele viu? é muito longo. Eu acho que é o processo mais longo dessas etapas que a Isso. gente citou aqui. O meu durou anos. E eu vou te falar que, às vezes, quanto menos idade você tiver, mais delicado é esse processo, né? Isso. Exato. Porque você pode escutar muito, é passageiro, vai uma passar, fase. é uma fase. Você ainda não é, sabe o que quer. Exatamente, Muitas frases assim. exatamente. Entendeu? Enfim, Então é isso. É ter paciência, acreditar no processo, acreditar em você e buscar entender que não ultrapasse fases, porque todas elas servirão como aprendizado para que você esteja fortalecido para quando você mais vai precisar, que é o momento em que você vai de fato abrir para a sociedade. exato. E busque ajuda também, né? Sim, exato. sim, Busque ajuda. de fato. É você É muito viver, importante buscar ajuda. Sim. é você viver internamente todos os dias, internamente. Você ser você todos os dias. Escolher ser você Isso, todos os dias. escolher vivenciar. Não falo de explicitar tudo aquilo que você desejaria, né? Mas você entender e você se aceitar, começa por aqui. Isso. O Começa por microfone. aqui. Mas é isso mesmo. Mas é. Perfeito, perfeito. E pra gente finalizar, se vocês pudessem indicar canal no YouTube, algum influencer, livros, ferramentas que a gente poderia utilizar nesse processo de autodescoberta, quais vocês indicariam? Amigos verdadeiros. É o que isso? Livro? Não. Amigos. Pessoas. Ela jurou que era a indicação do livro. Aí eu o que é isso? Alô, pelo amor Eu de vou te Deus, falar. não corte Não essa corte. Ó, mas eu vou te falar. Eu posso te falar que eu nunca li um livro acerca disso. Eu jurava que era um livro. Amigos verdadeiros. Olha, a cara da Cata foi melhor. Autor, Misadão. Eu acho que ela buscando na biblioteca. É um livro. Aí eu. Aí a outra. Não, são amigos de fato, né? Pessoas. Mas isso é real, porque Aí eu jurava, eu fiquei pensando, canal Amor, do YouTube. esse eu não li ainda. Não vai cortar. esse eu não li ainda. Eu acho que ela tava aqui, vou procurar esse aí ainda hoje, pra ver se chega semana que vem já. Mas deixa eu te contar, é muito difícil você encontrar pessoas que de fato estejam também dispostas a aceitar caminhar neste processo. com Mas você. é a referência É positiva. muito difícil. Eu tive dificuldade demais, porque a partir do momento que eu decidi assumir, que eu assumi no Instagram, né? Eu utilizei as redes Sim. sociais. Que bonitinho. Todos os meus amigos, todos não, porque teve apenas um, que eu vou até citar o nome para dar crédito, que é o Manuel. Ela fala muito. Eu você, falo Manuel. muito, porque ele foi o único que vivenciou o processo junto comigo, que não abriu mão, que não soltou não a minha soltou sua mão, mão. que no dia que eu decidi falar com o pastor sobre isso, quem estava comigo era o Manuel. Então, tipo, ele vivenciou todo o processo. O único. Todo o resto se Eles eram afastou. amigos? Agora você Óbvio me que deixou não. Eu curioso. acho que não. Como que foi a experiência? Em De quê? conversar com o pastor? Conversar com o pastor, eu chorei horrores. Muito, muito, muito. Mas eu quis conversar com ele, foi na seguinte sequência. Me aceitei, vi que queria viver isso, falei para os meus pais, aí depois que eu falei para os meus pais, eu tá, agora eu tenho que expor para o ambiente religioso, porque eu fazia parte, você sabe, Sim.
de muita coisa da igreja, né? Líder de grupos jovens, participava do coral, era a líder do coral da juventude. Então, eu não sentia que ia ser verdadeiro da minha parte querer viver isso e prosseguir com as atividades que eu realizava na igreja. Então, eu fui conversar com o pastor sobre isso. Enfim, conversei sobre isso. O meu objetivo na conversa foi: eu entendo que eu vou precisar me afastar dessas atividades, porque eu sei que vai gerar escândalo. Sim. E eu não quero gerar escândalo. Então, eu entendo que eu tenho que me afastar do Cantares, eu entendo que eu tenho que me afastar da liderança da juventude, eu entendo que eu não vou mais poder ministrar culto e nem pregar, que eram as atividades que eu fazia na igreja. Sabia que ia sentir falta? Sabia, porque dói. Sim. Só que eu tinha que escolher o que doía menos fazer, né? Sim. Enfim, falei com ele, expus, e aí disse: ó, eu tô ciente disso, mas eu não quero deixar de frequentar a igreja. Mas eu também não quero estar na igreja me sentindo pressionada a mudar. Sim. Foi o objetivo da minha conversa com ele, entendeu? Deixar claro que eu estava ciente que eu ia ter que me afastar, mas que eu não queria sair da comunidade igreja. Mas também não queria que ninguém utilizasse do fato de eu estar indo para a igreja para estar forçando a barra para que eu mudasse. Entende? Mas foi isso. Acontece que no decorrer do processo, eu acabei não ficando mais feliz em estar no ambiente. Sim. Porque eu comecei a sentir essa pressão. Eu estava frequentando, mas eu comecei. Querendo ou não, uma hora existe, né? E você, Flávia Letícia, indicaria o quê? Eita. É complexo isso. Sabe o que eu indico? Eu indico, de fato, o YouTube. Vá se informar. Antes de qualquer coisa, busque informação. Né? Estude sobre tudo isso, né? Este mundo, este universo. Busque entender o processo que você está prestes a vivenciar, que não será fácil. Que de fato você precisará ter uma rede de apoio com você. Mas que você também tem que entender que é isso, a chave. A partir do momento em que você se conhece, se aceita e busca de fato querer viver isso, você também tem que entender que talvez você seja obrigado a abrir mão de algumas pessoas. Então, por isso que eu falo, vá estudar, vá pesquisar, porque eu precisei muito disso. Pra ver se estava disposta de fato a... Entende? Por muito tempo eu não estive disposta. E isso também me impediu de ter uma vida com que fizesse que eu fosse feliz. Me impediu de viver o que eu queria viver. Sim. Em prol sempre dos outros. Sempre dos outros. Então, é primordial você estudar, buscar informações, para ver se realmente você está disposto a isso. Porque tem pessoas que vão se afastar. Tem amigos que estarão com você até o início da sua jornada. Exato. Quando perceber que de fato ela vai querer escancarar para o mundo quem ela é, aí vai pular do barco e vai deixar você sozinho. E o pior que tudo isso, será uma das primeiras pessoas que irão atirar pedras. Entende? E talvez o primeiro ato de preconceito que você venha sentir seja das pessoas que você menos espera. Sim. Mas eu vou te falar que são pessoas que talvez não se incomodem com o fato de você assumir. Se incomodem com a sua felicidade. Também. Porque eu vou te falar, as pessoas que estão com você no momento que você tá triste, que você não tá legal, aparecem inúmeras. Entendeu? Até quem você menos espera. Mas apresenta estar feliz pra eles. Isso. Apresenta estar feliz. Exato. Entendeu? Que você vai ver que muitas pessoas vão se distanciar de você. A felicidade incomoda muita gente. Oi, como incomoda. Entendeu? E eu vou te falar que assim, eu sou uma pessoa que eu quero ir pra tal canto, eu vou ser feliz onde eu vou. Entende? E aquilo incomoda muito. Entende? Não é o fato de, tipo assim, um exemplo, sei lá, fui num barzinho. Eu chego de mão dada, não tô nem aí. Aquilo ali não incomoda. O que incomoda é a sua coragem. Isso. Entendeu? De fazer isso, né? E o que pra incomoda eles é um absurdo. Exato, é a sua coragem. Que ousadia, né? É a sua coragem. É isso mesmo. É você não se importar com o que ele tá pensando naquele momento. É você estar feliz. E isso incomoda muito. Entendeu? É exatamente isso. Perfeito. Eu indicaria o canal no YouTube e o Instagram.
Amigos verdadeiros. Não sei se vocês já ouviram falar na Lui Ponto. Já ouviram? Lui ponto. Sim. Não. Depois eu mostro pra vocês aqui nos bastidores quando terminar. Talvez eu já tenha até assistido Mas alguma coisa, mas... me ajudou muito nesse processo. E quando eu era adolescente mesmo, eu tava num processo de entender e tal, aí eu achei aleatoriamente o canal. Eu já pesquisei até depois e eu vi que não tá mais, que é da Xisto. Quem é das antigas vai saber. Acho que era Marina Xisto, uma coisa assim. E ela compartilhava muito das vivências dela. Praticamente o lifestyle dela, como mulher lésbica, era exposto no canal dela no YouTube. Assistia muito quando era adolescente. Mas não está mais lá. Mas hoje tá lá o da Lui Ponto. Ela é, enfim, muito bom os conteúdos dela, a maneira como ela trata sobre. É bem interessante para você que queira entender mais sobre esse universo. E é isso. Pois é. Só agradecer por você ter aceitado o convite. Mas já? Já. Eu achei, eu tava vendo ali, eu vi uns 4 tópicos ainda. 600 ainda, né? Ela caprichou, minha filha. É, real. Se a gente fosse pegar tudo aqui, eram umas 5 horas de vídeo. Ei, mas se a gente for Mas a gente marcar pode aqui fazer um parte 2. esse parte 2, meu Deus, a minha mulher, ela é polêmica, cara. Ela é polêmica. Ei, seria Vamos massa trazer, com ela Ela é ela. polêmica. Não, meu Deus, não, vamos trazer. Bora. Quando a gente tiver em 2024, né? Em 2023, né? Eu sempre esqueço. Em 2024 a gente vai estar num local separado, com mais microfones, e a gente marca um parte 2 com Vamos ela. dar uma ampliada Vai no ser top. estúdio, né? Isso, vamos já ampliada no bola. estúdio. Mas é isso. Muito obrigada Isso. por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. O convite tinha sido lançado há um tempo, só que ela estava em São Paulo. Foi, não, quando ela me convidou, foi o dia que eu tava voltando pra São Paulo. Foi. Não foi, eu tava de férias. Isso. Eu falei, vixe, Agora só na próxima Esquece. oportunidade. era ano que vem essa oportunidade, né? Aí, quando eu cheguei, foi a primeira coisa, eu vi um story seu, Sim. aí eu falei, vou falar pra ela que eu tô aqui. Aí eu mandei mensagem, ela falou, então vamos tal. Bora Eu falei, gravar. vambora. Já tava na agenda desde, ó. Foi, bora gravar. Foi muito Aproveitar, massa. vai que viaja. Vai que foi o que eu pensei. Vamos aproveitar, porque vai Marcar que. Logo, porque aí se ela for comprar passagem, compra pro dia posterior. Mas melhor ainda que ela já vai ficar de vez aqui na cidade. Então isso. teremos muitas Boa oportunidades notícia. Sim, sim. para tratar sobre Vamos esse marcar questionamento. Lógico. Rolezinhos com pizzas. Mulher E uma tá isso. MPBzinha. Bem suave. Essa aqui na batera. Ó, moleza. Isso. Mas é isso, obrigadão por ter aceitado. Eu que agradeço. Teremos outras oportunidades aí, vamos continuar a Vambora. debater sobre esses pontos tão relevantes que a gente precisa Sim. E que muitas pessoas precisam trazer sempre à tona. ouvir. Isso. Muitas pessoas precisam ouvir. E, Exato. pessoal, caso vocês precisem de um apoio, referências positivas. Temos aqui. Sim. Exato, Só exato. mandar um direct lá. Opa. Estaremos lá Estaremos dispostos por lá. a... Direct, chora. Mas a gente responde. A gente recebe uns depoimentos bem na bad, mas a gente tá sempre lá disposto a Isso, a estar responder, ajudando né? e a responder. Isso. Então, é isso. Qualquer coisa nos procurem. Mas se o pessoal quiser continuar a acompanhar a tua vida, Instagram, como é que tá o teu IG lá? É @... Mísia Damaso. Pronto. Com Z. Alan, coloque aqui na edição. Isso, Damaso com @... S também, por favor. Pronto. Mísia Damaso. Dá uma pesquisada no Instagram antes pra Isso. confirmar. E Por aí favor, me coloca. siga lá, se você não me segue, né, Alan? Alan. Alan. Isso. Você me segue pra você dar o arroba certo aqui. Não seja por isso. Vou seguir agora. Tá aqui, gente. Siga lá. Entendeu? Perfeito. Coisa linda da minha vida. Como é que as pessoas podem encontrar você no Meu Instagram? Deus. Calma aí, eu tô aqui, vai. Então, vocês me encontram no @flavia.costa. Flávia Letícia, amor. Ah, Então, vocês me encontram no @flavialetícia.costa. Eu achei que era arroba Fran. Fran Letícia Costa. Francisco. E vocês me encontram no @prof. Carla Costa e vai nos encontrar no @osprofespodcast no Instagram, com cortes que a gente geralmente lança lá. Será top. Isso, assim como no TikTok e no Spotify, sempre os Profs Podcast. E é isso. Se inscreva, Muito bom. curta, compartilha para quem Segue. você Isso. sabe que precisa saber desse conteúdo, Oxi. compartilha com a geral. E é isso aí. Muito obrigada por ter nos assistido. E deixa o like. Sim. Valeu, galera. Foi um prazer Valeu. estar aqui com vocês. Tchau. Valeu.